Gente, boa tarde. Como o Karen falou, né? A gente tá num sábado aqui junto, mas eu tô em casa, então minha pequena criança de vez em quando vai fazer uns barulhinhos. Eu peço desculpa a vocês por conta disso, né? Afinal, estamos aqui, né, juntos num sábado. Mas enfim, como o Eduardo bem falou, né? Eu estou aqui representando o presidente do CREFIT 1, que é fisioterapeuta Silano Barros. Queria agradecer em nome dele, em nome do conselho, o convite para participar desse momento e para apresentar um pouquinho de como tem sido nossa experiência de implantação da política campinense de saúde funcional. Parabenizar a Karen pela fala dela, dizer que eu aprendi bastante com ela hoje e acredito que foi uma fala de grande valia para todo mundo que está aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Está aparecendo direitinho para vocês a apresentação? Só para eu ter um Sim, feedback eu de como ouço é que está aí. bem e tá tudo bem, tá bem legal aqui na... Certo, então vamos lá. Então, como é que funciona hoje, né? Só para compartilhar com vocês um pouquinho como é que esse processo tem sido desenvolvido, né? O CREFITO 1, hoje ele tem uma força-tarefa que é composta por algumas comissões que fazem parte do conselho, né? Do conselho de classe da Fisio e da terapia ocupacional da primeira região, que contempla esses 4 estados dentro da circunscrição, como o Eduardo falou. Então, hoje nós temos dentro do CREFITO uma força-tarefa composta pela Comissão de Saúde Funcional, pela Comissão de Atenção Básica e pela Comissão de Políticas Públicas e Controle Social do CREFITO 1. Essas 3 comissões têm representações que compõem essa força-tarefa, e essa força-tarefa hoje compõe um grupo de trabalho de implantação e execução da política campinense de saúde funcional, junto com representantes do município, que aí incluem os gestores, os trabalhadores que estão na ponta dos serviços, tanto da atenção básica quanto da atenção especializada, e representantes do controle social, e também Eduardo Santana, compondo enquanto profissional convidado, a partir da expertise, né, de toda a experiência que ele tem nesse processo de implantação de política, a partir das experiências dele e da expertise mesmo. Então, como é que funciona hoje a implantação da política de saúde funcional, né? Junto desse grupo de trabalho, a gente construiu um guia, e a ideia é que essa implantação e execução da política, entendendo que não é um processo, né, engessado, e que não termina em fases específicas, mas ele é composto por 2 etapas, uma etapa de implantação e uma etapa de execução, cada uma composta por 3 fases. Então, na primeira etapa, que é a etapa de implantação, a gente tem a primeira fase, onde existe a pactuação com o gestor municipal. Então, hoje, Campina Grande, dentro dos estados da circunscrição do CREFITO 1, né, Campina Grande é o município que está startando esse processo de implantação de política municipal de saúde funcional. Existem outros municípios também que estão querendo iniciar esse processo em parceria com o CREFITO 1. Então, essa primeira fase é a primeira fase de pactuação com o gestor, realmente. Então, é nesse momento onde se apresenta a proposta e se discute. Por que pensar em saúde funcional? Por que uma política municipal de saúde funcional é importante? De que forma isso extrapola o setor saúde? Como é que a população se beneficia disso, né? Toda essa discussão que Karen apresentou muito bem aqui, porque, infelizmente, né, essa discussão sobre saúde funcional, ela não é uma regra dentro dos municípios, dos serviços de saúde, dentro das formações profissionais. Então, nesse momento, é um momento que se utiliza um pouco de uma estratégia de convencimento mesmo, né? De mostrar aquilo que deveria ser óbvio e comum a todos, mas que nem sempre é, de como é que essa ótica, saindo, né, do olhar do diagnóstico clínico puramente, por uma atenção voltada, né, para a funcionalidade humana a partir do modelo biopsicossocial, como é que isso impacta na saúde das pessoas e na organização da rede de atenção à saúde, extrapolando, inclusive, a saúde enquanto setor. Então, nesse momento, existe essa apresentação da proposta. Uma vez a proposta aceita pela gestão municipal, existe a afirmação de um convênio entre o CREFITO 1 e entre o município. Então, o CREFITO 1 ele entra como um apoio técnico para auxiliar nesse processo de implantação e execução da política, e isso fica concretizado através da publicação de uma portaria municipal. Especificamente para Campina Grande, a gente tem... Gente, desculpa, tá?
A gente tem um projeto de lei, na verdade, que já foi aprovado dentro da Câmara, né? Em primeira e segunda instância, então está apenas aguardando agora a sanção do prefeito. Então, a gente tem a possibilidade de transformar essa política também numa lei. Dada essa primeira fase, a gente vai para uma segunda fase, onde a gente faz um diagnóstico mesmo do município, e aí esse diagnóstico, ele inclui tanto no que diz respeito ao mapeamento da rede de atenção à saúde, mas a gente tem uma ideia do perfil epidemiológico da população, né? De rede de serviços, como é que essa rede está posta, quais são os equipamentos que estão disponíveis ali, como é que estão estabelecidos os fluxos, né? Como é que ocorre a ordenação, né, e a coordenação do cuidado do usuário dentro da rede, entendendo a atenção básica como o ponto, né, inicial e estruturante dessa atenção. Então, a gente acredita e defende num modelo de atenção que tem a atenção básica como ordenador e coordenadora desse cuidado. Campina Grande hoje tem 85% de cobertura de estratégia de saúde da família, então isso é um diferencial importante quando a gente pensa em regulação de fluxos a partir da atenção primária. Então, nesse momento, é um momento mesmo que a gente se aproxima dos trabalhadores, dos gestores, da população, para fazer um reconhecimento territorial. É um processo de territorialização do município, realmente. Com base nisso, a gente passa para uma terceira fase. Então, nessa terceira fase, a gente faz uma análise de todo esse diagnóstico territorial, diagnóstico epidemiológico da população, etc. E, a partir daí, a gente começa a pensar e estruturar que instrumentos eles vão ser utilizados para fazer cadastramento de usuários a partir da atenção primária, ordenar esse fluxo, uma vez que esse usuário ele entra na atenção primária, precisou de algo que extrapola a governabilidade, né, da atenção primária, esse usuário ele vai para onde? Vai de que forma? Como é que a gente ordena esse fluxo? Tudo tendo como norte a saúde funcional. Então, a gente pensa em alguns instrumentos, né, utilizando a ferramenta da CIF, tanto para cadastramento dos usuários, quanto também para propostas de instrumentos de avaliação, de monitoramento, de regulação de fluxos assistenciais a partir da atenção primária. Nesse primeiro momento de implantação, a gente tem a elaboração de um grupo de trabalho. Então, esse grupo de trabalho, eu até citei anteriormente, ele é composto por representantes das comissões do CREFIT 1, por Eduardo, que está aqui, e também por gestores e trabalhadores do município. São pessoas-chaves, né, que foram mapeadas a partir desses momentos iniciais do contato com esses profissionais, do contato com os serviços da rede, né, que tenham comprado a ideia, que tenham se colocado disponíveis e compreendam também o processo de trabalho a partir dessa lógica, né, da funcionalidade. Então, todos esses processos, esses instrumentos, esses fluxos, eles são discutidos não para essas pessoas, mas com essas pessoas, entendendo que são essas pessoas que fazem a rede girar, né, a rede rodar, que proporcionam o cuidado a esses usuários. Então, a ideia é que a gente tenha uma construção que seja coletiva, que parta da realidade, né? Até na lógica mesmo da educação permanente. Então, a gente entende que existem instrumentos que são importantes, que vão dar direcionamentos, vão trazer diretrizes para o processo de trabalho, mas esses instrumentos, esses fluxos, eles vão ser adequados para a realidade da rede de atenção que está posta no município. Então, a gente finaliza essa etapa e aí vai para a execução, que é composta por mais 3 fases. Uma quarta fase, que é uma fase de implementação, onde a gente forma os profissionais e executa um projeto piloto. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor de cada uma dessas fases. Na quinta fase, a gente tem um processo de avaliação desse processo no projeto piloto. E a sexta fase, que a gente está chamando de efetivação da política, que é quando, de fato, a gente sai do projeto piloto e começa a estruturar isso para o município de um modo geral. Então, nessa primeira fase, né, da implantação, nessa pactuação com o gestor, o que é que a gente fez nesse processo? Primeiro, algumas reuniões para a apresentação da proposta, né? E aí essa apresentação da proposta, ela é entregue através de um guia realmente, é um arquivo, um livrinho, onde a gente explica tudo isso, né? Traz um pouquinho sobre o histórico da saúde funcional, fala um pouquinho sobre a ferramenta da CIF, discute um pouco, né, desse contexto mais macro, até afunilar mesmo da importância da proposta para o município. E uma vez feita essa discussão, nesse momento a gente já dispara inicialmente um questionário de mapeamento para os gestores, que é um questionário que tem
várias perguntas para analisar aquilo que eu falei anteriormente, né, de como é que está posta a cobertura dos serviços de saúde, como é que estão postos os fluxos assistenciais, como é que funciona a regulação do município, qual é o perfil epidemiológico dessa população, quais são as principais barreiras e entraves que são encontrados nesse processo para oferecer uma retaguarda desse cuidado, né, a referência e a contrarreferência dos processos, enfim. No segundo momento, a gente se aprofunda nessa discussão sobre saúde funcional e a gente esmiuça esse protocolo de implementação e execução da política de saúde funcional. E, por fim, a gente celebra o convênio e tem a publicação da portaria. Já na segunda fase, nesse diagnóstico, a gente faz algumas visitas ao município para reconhecimento dessa rede, né? A gente também dispara um questionário junto com os profissionais, e esses profissionais, eles participam ativamente mesmo, tanto da construção desse questionário para outros profissionais, quanto também para colocar suas impressões, suas observações. Então, a gente tem um espaço de discussão qualitativa, e a gente realiza alguns grupos focais também com trabalhadores chaves para que, além da compreensão da proposta, esses trabalhadores eles venham a ser posteriormente multiplicadores desse processo no município, entendendo que o prefeito 1, enquanto apoio técnico, em algum momento vai finalizar o processo ali, mas esse processo ele não termina quando o prefeito 1 sai. A ideia é que hajam multiplicadores no município para que a política ela realmente ela se estruture e se firme como um modelo ordenador de cuidado dentro do município. Na terceira fase, a gente tem a elaboração de alguns instrumentos, né? Ou elaboração de instrumentos, ou adaptação de algum instrumento já existente, especificamente para Campina Grande. A gente está usando um instrumento específico de cadastramento do usuário, que é utilizado pelo ACS, que inclusive foi um instrumento fruto também do trabalho, né, de Eduardo Santana junto aos municípios ao qual ele apoiou. A gente tem também um instrumento específico, o que a gente defendeu para Campina Grande, que dentro da ordenação do cuidado, a partir da atenção básica, a gente precisaria de um modelo de cuidado em que a equipe de referência ela tivesse uma equipe de retaguarda, que é o que a gente conhece como os núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica. A gente teve, né, uma grande perda com o Previne Brasil, a perda do financiamento para essas equipes. Isso fez com que muitos municípios dissolvessem essas equipes. Campina Grande não foi exceção a isso, foi regra também. Então, os profissionais que compunham essas equipes, eles foram ou desligados do serviço, ou então foram redistribuídos em outros serviços, como o SAD, como um ambulatório de fisioterapia, etc. E aí essas equipes não existiam mais, mas a gente compreendia que a equipe do NASF ela era fundamental no que diz respeito de regulação de fluxo assistencial. Porque nem todo usuário que tem uma demanda, por exemplo, em reabilitação, é um usuário que precisa ir para uma atenção especializada, para um ambulatório de fono, para um ambulatório de físio. Então, existem usuários que podem ter a continuidade do cuidado no próprio território. E essas equipes de retaguarda, elas seriam fundamentais para conseguir ofertar esse cuidado e para qualificar a demanda, né? E necessariamente, né, ter a possibilidade de reduzir as filas de espera, a demanda reprimida, que ela continua sendo muito grande, principalmente no âmbito da reabilitação, mas não só dela. Então, em Campina Grande, especificamente, a gente discutiu junto com os gestores a necessidade de reestruturação dessas equipes, e aí foi um avanço muito grande, porque a gente conseguiu reestruturar essas equipes, né? Então esses profissionais eles vão atuar também nessa regulação dos fluxos. Então, para essas equipes de retaguarda também existe um instrumento que é um checklist da CIF, que ele gera scores, e esses scores permitem dizer se o usuário ele vai continuar na atenção básica com a equipe de referência, ou se ele vai continuar numa atenção através do NASF, ou se ele vai para um serviço especializado a nível ambulatorial, ou se ele tem critérios para ser admitido no SAD. Então, essa equipe de retaguarda ela vai ter um papel fundamental na qualificação desse ordenamento da rede. E aí, no final dessa terceira fase, a gente tem a validação desses instrumentos, a pactuação de indicadores que permitam avaliação e monitoramento da política e o planejamento do piloto. Especificamente em Campina Grande, o piloto ele vai ser no campo da reabilitação, por uma demanda do próprio município mesmo, né? Então, Campina Grande tem um CER4, e ele tem sido a referência para a grande demanda de reabilitação, mas existem outros serviços que eles chamam de centros de saúde, que estão lotados no âmbito da atenção primária, mas eles são serviços ambulatoriais de menor complexidade. Então, de acordo com a configuração municipal, a escolha pelo piloto se deu
por uma necessidade do próprio município, dos próprios trabalhadores. Em Campina Grande, a gente está finalizando a implantação, a gente está então, entrando agora na fase de execução, e essa fase de execução, a primeira fase dela, né, ou a quarta fase do processo inteiro, ela é composta pela formação dos profissionais que vão executar esse projeto piloto. Então, a gente já teve momentos iniciais da formação dos profissionais e dos gestores, das pessoas do controle social que compõem o grupo de trabalho, que vai ser multiplicador desse processo. E essas pessoas do grupo de trabalho já vão atuar nesse momento como multiplicadores, formando esses profissionais que vão atuar num projeto piloto. Então, em Campina Grande, a gente teve a eleição de um distrito sanitário, que vai ser o piloto desse processo. Então, dentro desse distrito, existem equipes, unidades básicas de saúde que vão trabalhar nesse piloto, né, junto com os serviços de reabilitação específicos, né, os centros de saúde e o SER-4, para que a gente possa, né, experimentar esse processo e fazer as adaptações necessárias de acordo com o que a gente for observando ao longo da execução e também da análise e monitoramento dos indicadores. Então, a gente vai ter essas oficinas de formação para os profissionais do NASF, porque lá a gente está recompondo as equipes de retaguarda, e aí esses profissionais eles vão ter uma formação específica sobre o que é trabalhar na lógica do apoio matricial, né, o que é o referencial teórico-metodológico da clínica ampliada, como é que se utilizam as ferramentas tecnológicas, né, do NASF, como os conhecidos matriciamentos, né, que são termos e palavras e muito mais, estruturação do processo de trabalho, que nem todo mundo está familiarizado com esse processo. Então, a gente vai ter uma formação específica nesse sentido, e a formação dos demais profissionais, inclusive dessas equipes de retaguarda, no que diz respeito à saúde funcional, modelo biopsicossocial, a CIF enquanto ferramenta de atuação profissional, e dos instrumentos específicos que vão ser utilizados para a regulação desses fluxos assistenciais dessa rede. Então, nesse momento, a gente está nessa fase. Então, uma vez feita essas oficinas de formação, a gente parte para a execução do projeto piloto. Ao longo desse tempo, a gente vai tabulando e alimentando esses dados para a fase posterior, que é a avaliação e monitoramento desse processo. Então, nesse momento, a gente faz a análise e interpretação dos dados, e a gente acredita também que o aspecto qualitativo ele é muito importante, porque nem tudo é traduzido através de números. Então, tem coisas que os números eles não trazem para a gente, esses dados diretos, numéricos, de indicadores, nem sempre refletem por si só uma realidade, não é algo que é absoluto. Então, o aspecto qualitativo do processo também é importante, é algo que a gente acredita e é algo que vai ser feito também. Eu esqueci de colocar aqui, mas dentro da avaliação também existe um momento de escuta com os usuários, que são as pessoas que vão fazer uso desse processo, que vão experimentar esse processo junto com quem está executando. Então, esses usuários também eles vão passar por esse processo de avaliação. Existe um indicador que a gente vai utilizar para avaliar isso, mas a ideia é que a gente também tenha entrevistas com esses usuários para que eles tragam um feedback de quem está de fora do processo, experimentando o cuidado que está sendo ofertado. Então, nesse momento, o usuário ele também vai participar desse processo de avaliação. E, por fim, a sexta fase, que a gente chama de autogestão, que é um momento em que o CREFITO 1 ele fica na condição de consultor, e o grupo de trabalho do município, aquelas pessoas chaves, né, que vão atuar como multiplicadores ao longo do processo, vão continuar e disparar esse processo para que ele possa ser disseminado para toda a rede de atenção à saúde. E aí, continuando, eu trouxe para vocês aqui uma linha do tempo, né, visualmente falando, de quanto tempo tem durado esse processo. Então, a gente tem aqui 6 tempos de execução, no total de 12 meses. Então, o tempo 1, ele coincide com um mês, né, isso com base na experiência que a gente viveu, né, não quer dizer que vai ser exatamente assim. Mas o primeiro mês é o mês onde a gente discute a pactuação com o gestor, aquela primeira fase mesmo que eu falei lá no começo da implantação. O tempo 2 também dura um mês, né? O mês 2, que é o momento em que a gente se debruça sobre esse diagnóstico situacional junto ao município. E aí o T3, ele corresponde à terceira fase da implantação. Então, nesse T3, a gente tem no mês 3, a elaboração dos fluxos e instrumentos. No mês 4, a definição dos indicadores que vão ser utilizados para fazer a avaliação e monitoramento. E no mês 5, a avaliação pré-piloto,
porque a gente entende que a gente precisa ter um norte de comparação mesmo, de onde é que a gente saiu e onde é que a gente chegou. Então, isso daqui termina, né, o momento de implantação. Já o próximo momento, que é de execução, constituído por 3 fases, a gente tem o T4, que é quando a gente faz a execução do piloto, então a gente tem uma média de 3 meses entre o início e o final do piloto, e aqui ao longo desse tempo a gente tem, né, a alimentação, né, e a tabulação dos dados para a gente ir avaliando processualmente tudo o que acontece. No mês 9, a gente tem a avaliação do piloto e planejamento das próximas etapas, e a partir do mês 10 é o momento em que o GT ele começa a tocar esses processos sozinhos com a consultoria do CREFITO 1. Então, assim, quando a gente vai fazer a discussão com os gestores, a gente entende que implantar uma política não depende só de vontade, né? Qualquer política, ela precisa de uma fonte de financiamento. Então, às vezes, em que a gente ia para a discussão, a gente escutava do gestor assim, ótimo, isso é lindo, mas eu vou custear isso como? Né? Então, é a pergunta que todos fazem realmente. Então, quando a gente vai apresentar a proposta, a gente também traz algumas ideias de fontes de financiamento, de onde é que esse gestor ele pode obter algum recurso com base no que ele já recebe mesmo, fundo a fundo. Então, aqui a gente traz algumas ideias, né, de recursos que podem vir do bloco de manutenção das ações e serviços públicos e de estruturação, que é o que está dentro do bloco de custeio das ações e serviços de saúde. E, especificamente, para as equipes de retaguarda, a gente traz algumas discussões do ponto de vista de indicadores mesmo, então a gente traz algumas avaliações de internamente por causas sensíveis na atenção primária. Se eu tenho uma equipe de retaguarda que consegue ofertar um cuidado junto com a equipe de referência, esse indicador ele pode ter uma queda, o que traz também uma economia, né? Para os cofres públicos. E também a gente mostra umas fontes de cálculos a partir do financiamento da captação ponderada, né, que aí é específico do financiamento da atenção básica. Recursos que vêm da captação ponderada, que vêm da avaliação de desempenho, né, avaliação dos próprios indicadores. Então, a gente tem indicadores de desempenho que não refletem diretamente o trabalho da equipe de retaguarda, mas que essa equipe de retaguarda indiretamente ela consegue contribuir. Exemplo, acompanhamento de consultas que estão na faixa etária de puericultura. Então, o indicador direto é a consulta por médicos e enfermeiros. Mas se eu tenho uma equipe de retaguarda, né, com um fisioterapeuta que pode auxiliar na avaliação do desenvolvimento infantil, um terapeuta ocupacional, um nutricionista, esses profissionais fazendo uma consulta compartilhada com uma equipe de referência, o indicador ele pode aumentar a partir do momento que você qualifica aquele cuidado e o número de consultas vai aumentar. Então, o resultado final é um aumento do número de consultas, mas você tem um aumento de número de consultas com a qualificação da oferta. Então, a gente tem que fazer todas essas discussões para sensibilizar realmente e mostrar que é possível, para além da vontade, a gente ter uma forma de financiar a implementação da política. Então, a gente apresenta isso para o gestor também, né, de onde é que vem essas fontes de financiamento, e além das fontes de financiamento, os impactos da política no município. Então, a gente tem alguns impactos diretos, como redução possíveis, né, que isso é o que vai ser avaliado ao final do processo. Então, redução do tempo de filas de espera, do número de encaminhamentos, né, entendendo que a gente vai ter uma qualificação desse fluxo, redução do número de queixas na ouvidoria, melhoria da satisfação do usuário e alguns indicadores indiretos, como a redução da ocorrência de quedas nos últimos 3 meses, no uso de medicamentos e polifarmácia e melhor condição de saúde autorreferida. Para avaliar esses impactos, a gente propõe alguns indicadores de avaliação, então a gente tem indicadores de acesso, de efetividade, eficiência e satisfação do usuário. Lembrando que, para além desses indicadores, a gente tem também as avaliações qualitativas, tanto dos profissionais, incluindo, né, profissionais da ponta e gestores, quanto também dos usuários. Então, no que diz respeito ao acesso, o percentual de pessoas que consultaram o médico de família nos últimos 12 meses na UBS e o tempo de espera em dias para o atendimento do usuário fora das atividades programáticas, porque aqui, nessa demanda espontânea, é onde a gente encontra as pessoas que vão ter maior grau de dificuldade do ponto de vista da sua funcionalidade, porque nem sempre isso aparece nas atividades programáticas. Né? Então, acaba que as pessoas que estão nas atividades programáticas são sempre as mesmas, que voltam lá todo mês para fazer essa vigilância e monitoramento, mas essas pessoas, as outras pessoas que estão fora disso, precisam ser olhadas e a gente precisa ter uma vigilância sobre elas também. Então, a gente pactuou esse indicador do ponto de vista de acesso.
A taxa de encaminhamento com estratificação de risco para atendimento ambulatorial, e aí essa taxa de encaminhamento ela é medida através da utilização de um instrumento específico que possibilita estratificar esse risco, e aí o instrumento ele é baseado num checklist da CIF também. O tempo de espera para agendamento de consulta médica nas especialidades não básicas, e o tempo de espera para agendamento de consulta ou sessão com profissionais não médicos. E aí inclui aqui, né, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fono, etc. No âmbito da efetividade, a taxa de adesão ao tratamento de pacientes portadores de doenças crônicas, a taxa de adesão ao tratamento de consultas específicas, né? Então, TO, fono, físio, PIS e nutrição. Esses aqui, eles foram pactuados especificamente por serem os profissionais que estão, né, lotados ou nos centros de saúde ou no centro de reabilitação. Então, esses indicadores, eles podem mudar de acordo com a configuração da rede no município, e o tempo em dias para a alta do usuário no tratamento respectivo, que aí pode ser no tratamento de terapia ocupacional, no tratamento de fono, no tratamento de físio, por aí vai. Nos indicadores de eficiência é onde a gente vai ter a maior reflexão do ponto de vista da funcionalidade da incapacidade. Então, a gente vai ter a taxa de pacientes acompanhados na evolução da mobilidade ou funcionalidade que esteja em assistências específicas, de físio, de TO, de fono, etc., com o uso de protocolos assistenciais e com escala de medição. Porque para a realidade de Campina Grande, não só de Campina Grande, mas de outros municípios também, às vezes, essa acompanhação da avaliação ela se dá de modo muito subjetivo, ou com instrumentos que variam muito de acordo com um profissional de uma mesma categoria. Então, a ideia de ter um protocolo assistencial com essa escala de medição que possa trazer um direcionamento para a prática que permita a comparação ao longo do tempo, né? E dentro de um mesmo serviço, numa mesma categoria, que a gente possa também fazer essa comparação. Isso é importante para que a gente possa avaliar a evolução desse usuário ao longo do tempo. A incapacidade funcional para atividades de vida diária, e aqui especificamente foram pactuados a capacidade de vestir-se, de lavar-se, de comer, e tem mais uma que eu não estou lembrando agora no momento, foram 4. A restrição, né, de atividades principais nas áreas principais da vida, e aí inclui o mundo do trabalho, e a taxa de pacientes acompanhados com evolução positiva na mobilidade e funcionalidade em cada uma dessas respectivas assistências. Já na satisfação do usuário, a gente propôs usar também o Net Promoter Score, né, que é o NPS, que é o que já está posto, inclusive, pelo Ministério, como uma possibilidade de avaliação da satisfação do usuário, mas somado a esse indicador, a gente também vai ter a estratégia da entrevista, junto a essas pessoas que vão fazer uso dos serviços. Aí aqui eu trouxe para vocês algumas fotos, né, de algumas fases do processo. Então, aqui foi quando houve a celebração do convênio, né? Então, aqui a gente tem um prefeito do município, o antigo secretário de saúde, que, né, no meio do caminho a gente teve alguns percalços, então a gente teve mudança de secretário de saúde, algumas pessoas adoeceram no meio do processo, então a gente tinha que parar, né, reavaliar, rever como é que a gente ia fazer. Presidente do Conselho, Silano Barros, e aqui a vereadora Carol Leal, que foi a autora do PL, né, na Câmara dos Vereadores de lá. Aqui a apresentação no momento, né, aquele primeiro momento de pactuação com o gestor, nessa foto aqui. Minha setinha está aparecendo para vocês na hora que eu mostro. Tá aparecendo sim. Tá. Aqui foi um momento de algumas das visitas que a gente fez para reconhecimento, né, da rede. Aqui já foram os momentos da formação do GT, das discussões sobre saúde funcional, etc., sobre o treinamento de utilização dos checklists que seriam utilizados. E aí é isso, a gente está agora entrando na fase de execução, a gente entende que existem muitos desafios pela frente, mas a gente tem experimentado esse processo e a gente tem tido retornos positivos, apesar de algumas dificuldades, né, do reconhecimento mesmo da importância. E para a gente tem sido algo muito gratificante, porque era uma discussão que ainda estava muito longe do norte de atuação. Não só de Campina Grande, mas dentro dos estados da circunscrição do CREFIT 1, a gente tem poucas experiências nesse âmbito, né? Então, poder pulverizar essa discussão e fortalecer essa discussão traz a ideia para a gente de que a gente pode também estar construindo caminhos que facilitem, né, esse processo para outros territórios. Então, é isso que a gente espera ao longo do tempo. Então, acho que é isso. Não sei se eu passei do meu tempo, Eduardo, mas espero que
que a minha fala tenha sido clara, né? E fico disponível agora para se alguém quiser fazer uma consideração, conversar um pouquinho sobre esse processo. E agradecer mais uma vez a você, Eduardo, pela oportunidade. Luana, muito obrigado. Acho que foi excelente. Eu deixei o chat aberto para que as pessoas possam escrever suas perguntas. Tive apenas aqui um comentário da Mara. Ela perguntou se o manual, o livrinho, ela chamou de livrinho, eu estou aqui com ele na mão, ó, Política Campinense de Saúde Funcional, se ele está disponível. Por que que ele não está disponível? Porque esse manual é construído no próprio município, com os dados do município, então ele é um manual específico para a implantação da política de saúde funcional para aquele município. Então, esse aqui é o manual, o guia de implantação da política campinense de saúde funcional. Quem convive, quem vive nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas ou Paraíba, pode consultar o CREFIT 1 a respeito da implantação da política no nível municipal. Tá certo, Luana? Tá certo. Esse manual aí que o Eduardo mostrou, ele é específico da política campinense de saúde funcional. A gente tem um modelo, né, que aí esse modelo ele tem coisas que são padrão, por exemplo, um exemplo de uma minuta de portaria, de como é que a portaria pode ser construída, essas fases de implantação. Então, a gente tem algo que é mais geral, e aí, a partir desse esqueleto, a gente vai montando de acordo com a realidade do município. Então, inclusive, a gente até estava conversando sobre a possibilidade da gente disponibilizar realmente, de alguma forma, nas mídias do CREFIT, no site do CREFIT, porque se alguém quiser, isso é um instrumento de utilidade pública, né? Não é algo que é reservado a um conselho de classe. Então, havendo a necessidade, que eu acredito que existe, esse material ele vai estar disponível, mas entendendo que ele é um modelo que pode ser configurado de acordo com a realidade e a necessidade de cada lugar, de cada município, de cada estado.